A Suíça foi o lugar mais lindo que você visitou? A Suíça, assim, se você fecha o olho e tacar uma pedra, você acerta um lugar bonito. É tudo lindo, assim, é meio impressionante. Eu fui no verão, né? Inverno deve ser muito bonito, também tudo branco, mas eu não gosto de neve, eu não gosto de esporte de neve, eu não gosto. Então, a gente foi no verão e... É muito impressionante, assim. Foi uma das viagens que a gente teve que falar, gente, não dá pra ver tudo. Aí a minha esposa falava, mas tem um monte tal, e o bondinho tal. E aí tinha o bondinho mais alto do mundo, o bondinho mais rápido do mundo, o bondinho de não sei o que, mais inclinado do mundo. Vamos escolher uma coisa mais do mundo? Pra que cidades vocês foram? A gente entrou em Zurique. Que as coisas mais legais que tem pra fazer em Zurique são fora de Zurique, assim. Você entra no entorno. É entorno. Isso. Entra no guia o que fazer em Zurique, é sair de Zurique. E aí a gente foi descendo, a gente passou em Berna e a gente ficou em Montreux, porque tava tendo o festival de Montreux. Tá. Eu gosto muito de jazz. E aí a gente tava uma vez planejando a viagem e eu falei, ai, nossa, amor... Suíça é tão legal. Dá uma olhada. Olha que Tava cidade... com outras intenções. Olha que cidade linda que é Montreux. Dá um Google. Aí ela deu o Google, a primeira coisa que saiu foi o Festival de Jazz de Montreux. Ela, seu sem vergonha. Não deu certo a técnica. Mas foi demais, porque... tem algumas experiências que foram muito legais nessa viagem. De trás para frente teve o Festival de Montreux, que foi onde a gente terminou. Tem Vevey, que é lá perto, tem a casa onde o Chaplin morreu. Então tem a casa do Chaplin, o museu do Chaplin, e umas réplicas de estúdio. Muito legal de ver. Tinha um museu de comidas feito pela Nestlé. A gente visitou uma fábrica de chocolate, lá do chocolate que eles têm lá, o Caillé, né? O chocolate que os suíços comem. Visitamos a fábrica. Mas teve duas experiências nessa viagem que foram incríveis. Primeira foi... eu montei o meu próprio canivete suíço. Isso é demais, hein? Que eu legal. sou fã, assim, eu assistia MacGyver quando era moleque, né? Os mais jovens não sabem quem é o MacGyver, mas era um cara que resolvia tudo com canivete, né? E eu era apaixonado no canivete, e aí tenho coleção e tal, dos canivetes suíços, e aí tinha lá uma experiência que eles tinham um sujeito com uma bancadinha ali, com um martelinho, alicate e tal, e as peças soltas, e você podia montar o seu próprio canivete. Você não escolhia qualquer canivete, era com aquelas peças, mas você montava, e aí tem lá na lâmina escrito, montado por mim, sabe assim? Legal. Uma experiência muito legal. Mas uma outra experiência que foi muito interessante, que era verão. Muito quente. A semana que é quente, né, Luiz? A gente foi na semana que caiu o verão. E aí o rio que corta a Berna, ele fica parecendo a ladeira Porto Geral, assim. Todos os suíços nadando, pulando no rio, no meio da cidade. E é feito com estrutura, aquela coisa suíça. Assim, na margem do rio tem, a cada intervalo, assim, umas escadinhas de concreto feita, com corrimão e tal, pra entrar e pra sair. E é a diversão da cidade. As pessoas vão com boia e pulam e vão, assim... quilômetros, rio abaixo, e aí desce, pega o táxi, pega o ônibus e tal. E aí eu fui ver lá no Google, fui dar uma pesquisada, e tinha um ponto que as pessoas pulavam da ponte no rio. Aí eu falei, eu quero fazer isso. E aí tava perto de onde a gente tava, eu tava de short, e falei, meu amor, espera aí, tirei a camiseta e tal, tirei o tênis. Que delícia! E pulei da ponte, é igual você pular de uma ponte do Rio Tietê, assim, é uma ponte urbana. Não, igual não é. Não. Igual, efetivamente, não. Quis dizer que é uma passarela urbana ali e tal, que a galera pula mesmo e foi delicioso, assim, aquela água gelada. Ai, que delícia! E o que faz uma viagem ser inesquecível pra você? Essas coisas, né? Eu acho que são as vivências. Não é o que você comprou, não é o que você viu e tirou foto. Aliás, que raiva que eu tenho de foto. De assim, as pessoas ficando tirando muita selfie, né? Desculpa, tem um fotógrafo ali, tá? Não, só pra te avisar. Eu acho foto uma coisa já viu o tamanho dele? linda, maravilhosa. Eu adoro fotografia, eu aprecio fotografia. E ele, como fotógrafo, com certeza odeia as pessoas que ficam tirando 1 zilhão de fotos. Quer ver o tamanho da minha galeria? Quantas iguais? Sem olhar para o que tá fazendo. Na verdade, vai descobrir depois na foto que não viu pessoalmente, né? Exato, e aí as únicas memórias que você tem são aquelas que usam as fotos. Você vai ver pouquíssimo
pouquíssimas vezes na vida vai ficar no celular parado, né? Então eu tenho. Destruímos suas selfies agora. Não, pode tirar, cada um sabe o seu prazer. Cada um sabe o que tá perdendo na viagem. Cada um sabe o seu prazer. Mas eu lembro que eu escrevi um texto sobre isso. Na época das câmerazinhas, não era nem de celular, Era na época câmera das digital, cybershots, né? das câmeras né? digitais. Cybershot. Eu falei, gente, a gente está estragando a experiência do turismo. Ela escondendo o celular. Mas assim, por isso para dizer o que torna uma experiência, uma viagem inesquecível, é aquilo que você vivencia. É o pular da ponte, é o taxista que você transformou num guia turístico, sabe? É uma conversa que você não imaginava que ia ter. Eu acho que são essas experiências. O que marca a nossa memória é a surpresa, é o inesperado. A rotina você não presta atenção. É difícil lembrar o que você jantou ontem, mas é fácil lembrar o seu último jantar romântico. O inesperado chama atenção e marca a nossa memória. Então é isso, a viagem é legal porque tem um monte de coisa inesperada, e aí a gente vai fechando aqui, né, fazendo um círculo. Você planejar demais, você pode tirar um pouco a graça porque você tira a surpresa, e o que torna a viagem inesquecível é justamente esse se lançar no desconhecido, que é a ansiedade, que por ser desconhecido traz surpresas, marca a nossa memória. Fechou o ciclo completo da viagem. Sabe o que eu tava, enquanto você falava, ia aparecendo, atrás de você tem um quadrinho que eu adoro a frase, vou mostrar, que é o viagem que vai, lembrança que fica. E acho que é muito isso, não é? É isso mesmo. Pena que as minhas estão no celular, na minha galeria de fotos. Lamento. Fica a dica. Vamos para o bate-volta? Bate-volta. Bate-volta é aquela coisa rapidinha, então pergunta rápida, resposta rápida, às vezes a gente se alonga, não tem problema. Então vamos lá. Viagem planejada ou espontânea? Plano espontânea. Plano espontâneo, eu amei! Boa saída. Amei. Um livro ou filme que te inspira a viajar? Pergunta difícil. Difícil. Eu vou falar que foi o Segredo da Dinamarca, foi... Ele é ótimo, gente. Leiam. Ele foi uma grande inspiração. Se hoje tem algum que me inspire, não sei. Mas esse é uma boa dica. Referência. Destino de descanso ou aventura? Descanso. Descanso? Sem dúvida. De aventura basta a vida. Sabe o que eu lembro? Uma vez eu entrevistei, foi durante a pandemia. E eu não lembro se foi no começo, já havia alguns meses. E aí o doutor Daniel, ele estava quase num refúgio, com pássaros, numa tranquilidade e tal. E ele passou uma mensagem de tranquilidade pra gente, que era aquele momento de muita tensão, de incertezas, muitas incertezas, né? E a ideia da entrevista era acalmar um pouco as pessoas, né? Tava num momento muito delicado. E ali, você falava sobre o som dos pássaros. Você se especializou nisso? Não me especializei, mas na Sim, pandemia eu me apaixonei e tenho nisso um hobby agora. Esse é até uma frustração. Estragamos aqui o bate-volta, porque estamos se alongando, eu né? sou Depois especialista nisso. O editor muda de bloco, mas é uma frustração de viagem minha, porque só eu me apaixonei pelos pássaros e pela observação e fotografia de pássaros. Fotografia como uma consequência da observação. O que eu gosto não é nada contra a fotografia, mas o que eu gosto é de observar, observar o pássaro, de ouvir e tudo mais. E aí, só eu me apaixonei. Então, para fazer viagens, eu sempre gosto de fazer viagem com a família, fica chato pra eles, né? Então eu tento fazer uma fugidinha ali, observar um pouquinho. Não me especializei, mas é apaixonante. E toda a cidade tem. O pássaro é um bicho que é muito adaptado na cidade. Presta atenção que você vai ver um monte de pássaro na sua cidade. Você ouve o som, sabe qual é? Você Dos bate o olho e sabe qual é? Dos urbanos, assim, tô bem. Admiro. Um hábito de viagem. Levar livro. Boa. Uma viagem que... Você está escrevendo algum agora? Tá vendo como eu não sei fazer bate-volta? Ela bate e não volta. Tô escrevendo, tem livro para sair esse ano, livro já pronto, que vai sair no primeiro semestre. E tô preparando um com, assim, arregaçando a manga para sair no segundo semestre. E um infantil que já tá escrito, que provavelmente sai também esse ano. Mas, gente, 3 livros? Se tudo der certo. É uma máquina, é o que eu digo. Uma viagem que gostaria de reviver. Japão. Vamos lá. A pior experiência gastronômica. Eu não quero desrespeitar ninguém, sabe? Mas eu achei o Marrocos pobre na sua gastronomia. Não sei se os caras vieram do deserto e não tinha muito ingrediente, assim, mas a gente achou a culinária um pouco
repetitiva, assim. Restrita. Restrita. Uhum. Boa, não é ruim Não a é ruim, comida. mas é restrita. Mas é restrita. De comida ruim, assim, não tenho experiência negativa, Isso é bom. acho. O imprevisto de viagem que se tornou uma boa surpresa. Chicago. A gente ficou preso numa nevasca em Chicago, indo para Nova York, e fomos obrigados a conhecer Chicago, né? E o Lago Michigan estava totalmente congelado e batia um vento que vinha do Bonito, Lago né? Michigan e ele entrava no osso, assim. Ele passava por cima de todo o casaco, pela carne, e batia no osso, esse negócio. Mas Chicago é bonito. muito bonita, né? Então foi uma experiência de um perrengue que virou uma Virou bom. lembrança. O que te estressa em uma viagem? Muita foto. Selfie. Sabe esses vídeos de meme do pai na viagem, que tá preocupado com tudo, tá olhando tudo, e tá vendo o dinheiro, tá vendo os filhos, tá vendo... E agora viajo com meus pais idosos e tal. Então, eu me estresso um pouco até embarcar, sabe? Depois que vai, aí já foi, e aí chega lá, aí é o desconhecido mesmo. Mas eu acho que o que me estressa numa viagem, o caminho até o aeroporto. O caminho até o embarque, isso me estressa. Tá garantir que entrou no avião e Exato. aí tá tranquilo. Gente, pra mim a viagem já começa ali. Maior lição que aprendeu viajando? Aproveitar mais, vivenciar mais. Acho que a maior lição de viagem que eu tenho é viver o momento. Uhum. Porque todo momento é passageiro. Todo momento é fugidio, todo momento é transitório. Esse momento que a gente tem aqui nunca mais vai acontecer. Quem tá ouvindo a gente nunca mais vai ouvir de novo, mesmo que volte, não vai ser igual. A viagem torna isso real, palpável, porque você tá ali e daqui a pouco você não tá. Então, carpe diem, aproveitar o momento é algo que eu aprendi em viagem. Um destino para desestressar. Um destino para desemar. Uhum. Um conselho para quem quer viajar mais. Viaje. Porque a gente fica achando que eu tinha uma coisa... Vamos de novo estragar o pinga-fogo, o bate-volta. Durante muito tempo, no começo da minha vida adulta, eu achava que viagem não era para mim. Eu não venho de classe alta, eu não venho de sobejo, a coisa não era apertada, mas era contada. E eu achava que viajar era uma coisa pra gente rica. E aí eu vi os meus amigos viajando e falava assim, nossa, viajar era um negócio que eu achava que não era pra mim. E aí você aprende que viajar não é só ir pra Paris, ou só ir pra, sabe, tanto destino legal que a gente falou aqui. Eu falei de Capitólio, eu falei de Minas Gerais, sabe? Eu falei do camping que a gente ia. Quando você me entrevistou, eu tava em Avaré, né? Então, viajar é sair, é comer num prato diferente. E isso é mais acessível do que a gente imagina. A gente pensar em destinos que caibam no bolso. Não são viagens menores, porque a gente pode fazer experiências ricas também assim. Boa. Trilha musical que não pode faltar nas suas viagens. É algum jazz? Jazz, eu diria jazz né? em geral. Se puder casar a viagem com um showzinho, facilita, né? É legal, né? A família cai nessa, né? Cai nesse papinho. Viajar é? Viajar é bom, né? É ótimo! É uma delícia. Viajar é viver, viajar é se lançar no desconhecido, viajar é ter experiências novas.